Lição 10. 10 razões pelas quais todo cristão deve falar em línguas, parte 2. Textos bíblicos. 1 Coríntios 14, 28, Isaías 28, 11, 12, 1 Coríntios 14, 15 ao 17, Tiago 3, 8. Verdade central. Entregar a língua no Espírito Santo para falar em mistério é um passo grandioso em direção a entregar todos os seus membros a Deus. Hoje em dia, é insuficiente o número de cristãos conscientes da força e potencial que o Espírito Santo coloca à disposição deles. Nesta lição, examinaremos mais 5 razões pelas quais cada cristão deve estar cheio do Espírito Santo e falar em línguas. Razão 6. O orar em línguas nos mantém livres da contaminação do mundo. Em 1 Coríntios 14, 28 diz: Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. A sexta razão pela qual cada cristão deve falar em línguas é por tratar-se de uma maneira de nos mantermos livres da conversa ímpia, profana e grosseira em nosso emprego ou no meio do público. Note no texto bíblico citado que podemos falar em línguas conosco mesmo. É diferente em um culto na igreja. Paulo orientou no tocante ao culto da igreja. E se alguém falar em língua estranha, faça-se isso por 2 ou, quando muito, 3, e por sua vez haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. 1 Coríntios 14, 27 e 28. Se fazermos isso na igreja, podemos fazer o mesmo no emprego. Não perturbará as demais pessoas. No salão do barbeiro, por exemplo, se os homens contam piadas apimentadas, simplesmente fico sentada ali falando comigo mesmo e com o Pai em línguas. Quando viajamos de carro, de ônibus ou de avião, podemos falar conosco mesmo e com o Senhor. Falar em mistério com você mesmo e com Deus é um meio de se manter livre da contaminação exterior. Razão 7. Orar em línguas nos capacita a orar por aquilo que desconhecemos. A sétima razão pelo qual todo cristão deve falar em línguas é por tratar-se de uma maneira de orar a respeito de coisas nas quais não pensamos, nem sequer temos consciência. O Espírito Santo nos ajuda a orar porque não sabemos haver de pedir como convém. Além disso, ele, que sabe todas as coisas, pode interceder de modo eficaz em favor de todas as coisas a respeito das quais nossa mente natural não tem conhecimento. Em 1956, minha esposa e eu estávamos na Califórnia. Eu fui acordado de repente durante a noite. Era como se alguém tivesse colocado o peso do meu próprio corpo sobre mim. Fiquei sentado reto na cama e meu coração batia rapidamente. Senhor, o que há de errado? Perguntei. Algo não está certo em algum lugar. Espírito Santo, tu sabes tudo e estás em todos os lugares, além de estar no meu interior. Seja o que for, dai-me as palavras que devo falar. Orei em línguas durante 1 hora e depois comecei a rir e cantar em mistério. Quando alguém orar dessa maneira e continua sempre orando até surgir uma nota de louvor. Então a pessoa saberá que, seja qual for o motivo da sua oração, tudo já foi resolvido. Sabia, pois, que o meu pedido em oração foi atendido. Receber a resposta e logo voltei a dormir. Sonhei que via meu irmão mais jovem ficar muito doente em Louisiana e foi necessário levá-lo ao hospital de ambulância. No sonho, o médico saiu do consultório, fechou a porta atrás dele e contou-me que meu irmão havia morrido. Falei: Não, doutor, ele não está morto. O Senhor me falou que ele viveria e não morreria. No sonho ainda, o médico ficou muito zangado comigo por eu ter duvidado da sua capacidade profissional. Ele me levou para o quarto para eu ver pessoalmente que meu irmão realmente havia falecido. Ao arrancar o lençol de cima do osso do meu irmão para comprovar a morte, o médico viu que ele respirava e estava com os olhos abertos. Atônito, o profissional comentou: Ora, você sabia alguma coisa que eu desconhecia? Ele está com vida, não é? Vi o meu irmão levantar-se com saúde daquela maca. Dessa forma acabou-se o sono. Soube então o motivo pelo qual havia orado. 3 meses mais tarde, quando voltei a ver meu irmão,
Ele contou-me: quase morri quando você estava viajando. Disse-lhe que sabia a respeito da crise que sofrera durante a noite e como ele tinha sido levado às pressas ao hospital. Como você soube? Perguntou. Contei-lhe a respeito do meu impulso para orar, seguido pelo sonho. Ele confirmou: foi exatamente assim. Contaram-me que durante cerca de 40 minutos lá no hospital, o médico pensou que eu tivesse morrido. Orar no Espírito favorece-nos para orarmos por assuntos a respeito dos quais, em nossa condição humana, nada saberíamos. O Espírito Santo, pois, sabe todas as coisas. Razão 8. Orar em línguas dá refrigério espiritual. Isaías 28, 11 e 12 diz assim: pelo que por lábios estranhos e por outra língua falará a este povo, a qual disseste, esse é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Qual é o descanso, o refrigério referido no trecho bíblico de Isaías? É o de falar em mistério. Às vezes o médico recomenda férias ao paciente para que este se refaça. É a cura do descanso. No entanto, conheço a melhor de todas que existe. Frequentemente, quem viaja de férias precisa voltar para casa e descansar antes de voltar ao trabalho. Entretanto, é maravilhoso saber que podemos fazer a cura do descanso todos os dias. Este é o descanso. Este é o refrigério. Precisamos desse refrigério espiritual nesses dias de tumulto, incertezas e ansiedade. Razão 9. Línguas para dar graças. Em 1 Coríntios, capítulo 14, dos versos 15 ao 17, diz: que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bendizeres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar do indouto, ou o amém sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes? Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Quando Paulo mencionou o indouto no versículo 16, referia-se às pessoas que ignoram os assuntos espirituais. Se você me convidasse para jantar e pedisse, dê graças, por favor, e eu orasse em línguas, você não compreenderia as minhas palavras e não seria edificado. Por isso, Paulo advertiu que seria melhor nesses casos fazer a oração com entendimento. Se alguém realmente ora em mistério, precisa interpretar para que os indoutos possam entender. Paulo observa que orar em línguas é a maneira perfeita de interceder e dar ações de graças, pois argumenta, tu dás bem as graças, mas na presença de indivíduos não doutrinados nesses assuntos, o apóstolo orientou orar também com entendimento a fim de compreenderem bem o que está sendo dito. Razão 10. Falar em mistério submete a nossa língua à sujeição. Em Tiago 3,8 diz, mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Entregar a língua ao Espírito Santo para falar em mistério é um passo grandioso em direção a entregar plenamente todos os nossos membros a Deus. Porque se uma pessoa consegue entregar esse membro mais indomável poderá entregar todos os demais. Concluindo, ressalto que, embora essas 10 razões tenham tratado inicialmente com o dom de línguas na vida particular do cristão, há também um lado público do tema. Primeiro, quando as pessoas recebem em lugar público o Espírito Santo, falem mistério conforme o Espírito lhes concede que falem. Segundo, a igreja é edificada ao falar em outras línguas na assembleia pública, mas com interpretação. Paulo declarou com clareza que profetizar é falar aos homens para edificação, exortação e consolação. Em 1 Coríntios 14:3. Entretanto, ponderou também porque o que profetiza é maior do que fala em línguas estranhas, a não ser que também interprete. 1 Coríntios 14:5. O apóstolo esclarece que as línguas com interpretação equivalem à profecia. Ilustrando, são necessários 2 moedas de 5 centavos para fazer o equivalente a uma moeda de 10 centavos.
Mesmo assim, as duas moedas de 5 centavos cada não são idênticas à moeda de 10 centavos. Dessa forma, Paulo diz que a profecia é como a moeda de 10. Naturalmente, seria melhor ter a moeda de 10 centavos do que uma só de 5, o falar em mistério. Mas se a interpretação acompanhar as línguas, então os dois dons juntos são equivalentes à profecia. A profecia é falar aos homens para edificação, exortação e consolação. Ela não é pregação. Mesmo assim, às vezes há uma palavra profética na pregação. Se a profecia fosse a pregação, não seria necessário fazer preparativos para pregar. Contudo, é preciso preparar-se. Paulo advertiu. Procura, esforça-te, estude, apresentar-te a Deus aprovado. Segundo Timóteo 5, 2,15, perdão. Não é necessário estudar para falar em línguas ou interpretar também, não é preciso frequentar uma escola para profetizar. Essas habilidades provêm da inspiração do Espírito Santo. É claro que quando alguém está pregando sob a unção do Espírito e de repente diz coisas a respeito das quais nunca tinha pensado, trata-se de inspiração que contém o elemento da profecia. Falar em mistério com interpretação edifica a igreja. Quando é usado com a palavra de Deus, o falar em outras línguas com a interpretação convence o incrédulo quanto à realidade da presença do Senhor e frequentemente leva-o a voltar-se para o Pai e ser salvo. Jesus declarou: "E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios." Marcos 16, 17. Isso pode ser em particular ou em público. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. O que também poderá acontecer em particular ou adiante de outras pessoas. Outro sinal é: falarão novas línguas. Certamente não desejamos orações prolongadas em mistério durante um culto, porque se não houver intérprete, os irmãos não saberão o que foi dito e com isso não serão edificados. Está muito certo em orar línguas por tanto tempo quanto quisermos na reunião de oração, porque vamos para lá a fim de sermos edificados. Se todos estão levantando as mãos e orando em algum período durante o culto, está certo orar em mistério. Costumo ficar em pé na plataforma e orar assim em todas as reuniões. Quando, porém, a igreja para de orar em mistério, eu também cesso de orar assim. A congregação não seria edificada se eu continuasse incessantemente. Precisamos saber como usar de modo mais eficaz aquilo que temos. Texto para memorizar. Estes sinais seguirão os que crerem. Falarão novas línguas. Marcos 16, 17.